quero assustar vocês, mas esses livros, esses apontamentos, é porque tudo foi feito com muito carinho. Foi feito com muito carinho para vocês. Vamos botar aqui. Gostaria de inicialmente agradecer à senhora Laura Puperi pelo convite que muito me desvaleceu, que muito me honrou, estendendo esse agradecimento a todos os trabalhadores desta casa. Senhoras e senhores, retornar a esta cidade me obriga a dar voz ao meu coração. Aqui eu vivi os mais belos e inesquecíveis anos da minha vida, dos 6 aos 17 anos de idade. A esta cidade de Guaporé eu devo a minha formação religiosa, estudantil. Aqui eu tive os primeiros amigos. Aqui, bem próximo, nesta praça, nesta belíssima praça de Guaporé, na igreja matriz, eu fiz a minha primeira comunhão e tive o encontro sagrado com Jesus Cristo. Olhando por esta janela, bem aqui próximo, eu vejo, na época chamado Escola Monsenhor Scalabrini. Aqui nessa escola, a minha mãe foi professora de literatura e de português por longos anos, e muitas vezes me conduziu para conhecer. Portanto, meus amigos, eu não poderia começar a falar sobre o tema que me trouxe até vocês, a compreensão da dor e do sofrimento à luz da doutrina espírita, se eu não agradecesse a esta cidade de Guaporé, que eu considero a minha cidade natal. Nasci na cidade de Passo Fundo e vivi lá por 4 meses. Depois fui para Porto Alegre e aos 6 anos vim a Guaporé. Portanto, na pessoa de vocês, eu saúdo esta bela cidade que levarei para toda a eternidade no meu coração. Muito obrigado, Guaporé. Meus amigos, quando eu comecei a preparar o tema da dor e do sofrimento, eu me lembrei de um episódio que eu presenciei há 40 anos passados. Eu tenho, e não há problema algum de dizer a idade, digo com muita honra, eu tenho 72 anos de idade. Esse fato que eu vou contar para vocês aconteceu há mais ou menos 40 anos passados. E a partir do testemunho desse fato, eu procurei estudar a doutrina espírita, a obra de Kardec. E aí eu passei a entender o que é a fé raciocinada. A fé
raciocinada. A crença pela fé raciocinada. Eu atravessava numa manhã de inverno, há 40 anos passados, eu atravessava o chalé da Praça 15, que fica em frente ao tradicional mercado público de Porto Alegre. Eu atravessava e presenciei algo que até hoje toca profundamente o meu coração e que vocês certamente irão compreender, porque vocês também têm testemunhos e têm outros fatos da vida de vocês que poderão falar. Era uma manhã chuvosa, muito frio, aproximadamente uns 10 graus de temperatura. Para Porto Alegre era frio, chovia. E à minha frente eu vi um carrinho de rolimã. Na minha época nós brincávamos com carrinho de rolimã. Os mais antigos devem saber. É uma tábua e umas rodinhas em que se descia nas esquinas das ruas, com encostas. Um carrinho de rolimã. E nesse carrinho de rolimã, ele estava sendo, entre aspas, pilotado por um senhor que aparentava uns 40, 45, 50 anos. E ele não tinha as pernas. Ele não tinha as pernas. Os braços não tinha o antebraço, eram 2 cotos. E ele fazia o carrinho andar nesse movimento. E na direção contrária a este senhor, eu vi um homem bem apessoado, bem vestido, de guarda-chuva, de capa, bem protegido. E ele olhou para o Zé. O nome dele era Zé. O Zezinho. E esse senhor disse assim: "Como vai, Zé? Como vai, Zé?" E ele levantou o coto do braço e fez esse movimento e disse assim: "Tudo numa boa, doutor." Ali, meus amigos, eu tive o primeiro encontro com a visão da dor. O encontro com a visão do sofrimento. Eu me perguntei, naquele momento, eu me fiz a seguinte pergunta, que talvez muitos de vós fazem. Por que a divisão da dor e do sofrimento é tão desigual entre as criaturas? Por que a divisão da dor e do sofrimento é tão desigual entre as criaturas? Por que que uns sofrem de forma absolutamente terrível, e outros, como nós, com saúde, temos uma vida normal, uma vida boa, uma vida razoável? Se Deus é o supremo amor, se Deus é o infinito amor, por que
Ele permite a dor. Meus amigos, as causas materiais, um acidente, uma morte, uma perda do emprego, uma morte de um filho, situações as mais diversas podem ocorrer nas nossas vidas. Podem ocorrer. E muitas vezes ocorrem. E outras pessoas conseguem levar uma vida, eu diria, quase plena, sem maiores percalços. Nascemos em boas condições, estudamos, trabalhamos, vivemos, casamos, construímos, e outros são completamente deserdados da sorte. O porquê? Há causas materiais, há causas da matéria, há causas humanas, uma doença genética, uma situação em que a pessoa, por ela mesma, não luta ou se nega a procurar uma situação melhor. Mas aí ela sofre. E por que desse sofrimento? Por que as pessoas, se a justiça de Deus, ela é tão perfeita, e ela o é, Deus é a perfeição da perfeição. Ele é o infinito do amor. Mas por que isto ocorre com as pessoas? Quais são as causas que levam a essas diferenças tão salientes? A doutrina espírita, codificada por Kardec, ela nos dá a resposta nas páginas imortais da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições, e uma obra que eu gostaria, vou ler algum trecho para vocês, que eu considero a mais bela, a mais linda, a mais profunda obra que se escreveu na história da humanidade sobre a dor. É uma obra escrita pelo grande Leon Denis, contemporâneo de Kardec, que escreveu a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ali ele explica o porquê, e eu me socorro de Leon Denis para deixar registrado na alma e no coração de vocês estas palavras que realmente respondem o porquê de uns sofrerem tanto e outros conseguirem ter uma vida normal. Leon Denis, e eu peço a atenção de vocês, porque isto que ele escreveu é muito atual, é muito presente, e sempre será presente enquanto nós vivermos num mundo de provas e expiações. Ele diz assim: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, e diante desta esfinge que nos fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que
existe a dor. No que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas. E ele responde, ele pergunta e responde. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Todos os seres têm de passar por eles. Meus amigos, nós somos seres profundamente imperfeitos. Nós erramos e nos equivocamos a todo momento, porque a nossa dimensão é uma dimensão quase que material. Nós vivemos e estamos num planeta material. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter dinheiro para comprar no supermercado, nós precisamos de lazer, nós precisamos usufruir das boas coisas da vida. E isto é bom. E isto é maravilhoso, que a gente possa ter saúde, viver, trabalhar de uma forma digna. Isto é o ideal. Apenas que nós dimensionamos a vida praticamente 100%, e aqui eu exagero, 95%, para dizer um número matemático, nós nos preocupamos só com as coisas materiais. E nós esquecemos de que nós estamos aqui, nessa terra, de passagem. Aqui é uma estação de passagem. Nós chegamos aqui com o bilhete do nascimento. A cidade, o hospital, o nome que nos vai ser dado, enfim, tudo aquilo que festeja o nascimento. E ao mesmo tempo nós temos um bilhete em branco, que nós não sabemos a data, que é a da partida. E o mais importante e o mais significativo é que as pessoas não se conscientizam de que esta passagem material, ela é rápida e ela é fugaz. Há pouco antes de chegar aqui, eu me emocionava ao passar pelo ginásio, pelo Imaculada Conceição de Guaporé, aonde eu ingressei com 6 para 7 anos de idade. Passei no velho fórum daqui de Guaporé, onde aos 19 anos de idade, ao lado do meu saudoso pai, eu trabalhei com ele no tribunal do júri. Eu era estagiário de direito. E quando ele tinha 84 anos de idade, eu trabalhei com ele no último júri. Eu estou dizendo isso para vocês, reminiscências da minha vida, porque tudo passou muito rápido, como passará a vida de todos vocês, de todos nós. Tudo é muito rápido. Não vamos nos iludir com as glórias passageiras, com as riquezas passageiras. Nós não somos proprietários de nada. Nós somos possuidores. Nós temos bens registrados no registro de imóveis dos homens. Mas logo, logo,
quando partirmos, troca de mão. O homem, ele é um apaixonado por possuir, por ter, e esquece que o mais significativo da vida é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa que procura o bem. Portanto, meus amigos, nesta vida, tenhais a certeza absoluta que nós preparamos não uma existência, nós preparamos a eternidade do Espírito. Todos nós aqui haveremos de nos reencontrar na eternidade. A dimensão material termina. Oscar Maciel Trindade Neto é nesta vida, com este rosto, com esta cara, com este corpo, mas quando morre, vira pó. O que segue rumo ao infinito é o nosso espírito. É aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixarmos de bom para com o próximo. Meus amigos, a dor no mundo, o sofrimento no mundo, só tem um responsável. É o grande responsável pela dor e pelo sofrimento. Nós mesmos. Nós é que marcamos o que nós queremos da vida. Uma vida sem um propósito, sem um significado, é uma vida vazia. E ninguém precisa ser um grande cientista, um grande personagem. Não precisa ser absolutamente nada em termos de grandiosidade para ser alguém que aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, do Senhor da vida, ele seja mais ou menos considerado. Todos nós somos iguais. E Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo sagrado. E vou lhes dizer, me recordo agora de uma expressão que li há algum tempo de um pensador oriental, que ele diz o seguinte: o errado é o errado, embora todo mundo faça. O certo é o certo, embora ninguém faça. Me entenderam? O errado é o errado, embora todo mundo faça. O certo é o certo, embora ninguém faça. A lei de Deus não está nos códigos, ela não está em livro algum. A lei de Deus está na consciência dos homens. Nós sabemos absolutamente o que é certo e o que é errado. E o nosso agir é gerador dos sofrimentos. E os sofrimentos terão que ser reparados por uma razão. O Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala da justiça das aflições, das causas atuais e anteriores, tem na obra O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. No Código Penal da Vida Futura, há 3 princípios básicos da lei divina.
há 3 princípios básicos para nós que falhamos, erramos e nos equivocamos. Nós precisamos passar por 3 estágios absolutamente indispensáveis para prosseguir na jornada evolutiva: o arrependimento, a expiação e a reparação. Eu cometo uma maldade, eu mato alguém, eu roubo, eu faço uma série de maldades e me dou conta que aquelas maldades eu prejudiquei pessoas. Eu caluniei, eu difamei, eu me apropriei do que não era meu e eu me arrependo. Isto basta? Absolutamente não basta. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Eu necessito, acima de tudo, expiar, que é o sofrimento. A expiação daquilo que eu fiz, daquela maldade que eu pratiquei, daquele ato de orgulho, daquele ato de avareza, daquele ato pérfido, perverso, criminoso ou assassino, em todas as escalas, eu terei que expiar. E a dor marca encontro conosco quando menos se espera. A dor, ela não marca hora para chegar e ela não se anuncia. Ela chega quando menos se espera. E só isso basta? Não. Eu devo reparar. O que é o reparar? O reparar é fazer o bem. O reparar é eu ter a consciência daquele mal que eu fiz, que eu me arrependo, que eu expio pelo sofrimento e eu vou reparar fazendo bem. Emmanuel tem uma feliz expressão que ele dizia que os atos do bem cobrem a multidão dos pecados. Os atos do bem é quando nós nos convencemos de que o caminho certo é este. E eu vou voltar e eu sinto uma necessidade de voltar sobre algo que eu estou falando, que alguém aqui presente, ou algumas pessoas, precisam que eu repita, e eu peço escusas de repetir o seguinte: não fiquemos na dimensão unicamente material. A vida material é boa. Ninguém aqui está preconizando que se viva mal. Nós devemos viver bem, trabalhar, ter conforto, ter até folga na vida, em condições de vida material. Isto não é ruim, isto é bom. Mas infinitamente melhor do que isto é a vida espiritual. É nós agirmos com correção na senda do bem, porque aí nós estamos simplesmente preparando muitas encarnações, muitas vidas. Meus amigos e minhas amigas, separem o que é uma vida material do que é uma vida espiritual. A vida espiritual, ela é para a eternidade. A vida material é para o pequeno espaço que nós vivemos nesta encarnação.
É muito difícil nós acompanharmos a dor de um ser amado. Eu vou dar um exemplo de uma criança de 4, 5 anos que tem uma enfermidade e o médico prescreve que ela necessita uma injeção na veia. E a criança grita e chora e esperneia e não quer tomar a injeção. Só que ela precisa, porque aquilo ali depende da saúde e da vida dela. E a mãe e o pai, que amam o filhinho ou a filhinha, o que faz? Ele segura, ele prende, ele amarra. Por quê? Porque está em jogo o bem maior, a vida do filho e da filha. E a criança tomará quantas injeções tiver que tomar, por mais que chore, porque a vida dela é mais importante. Senhoras e senhores, assim é Deus. Assim é Deus. Quando chega as ações retificadoras, repito, as ações retificadoras da vida, nos trazendo notícias ruins pelas más escolhas, por aquilo que nós erramos, por aquilo que nós falhamos e por aquilo que nós sofremos. Nunca se esquecendo que o sofrimento é opcional. O sofrimento é uma reação psicológica. A dor é um impositivo da vida. É um impositivo de nós vivermos aqui na Terra, um planeta em evolução. Eu gostaria que vocês, e tenho a certeza que entendem perfeitamente, que a vida espiritual é tão necessária como o oxigênio que nós respiramos. É tão necessária como o sangue que corre no nosso corpo. É tão necessária como o alimento que nos mantém de pé. A vida espiritual é este encontro único, extraordinário e maravilhoso que nós temos com Deus. E o agradecimento a Ele tem que ser eterno, porque nós temos a bênção da reencarnação. Imagine a pessoa que pensa que a vida começa no berço e termina no túmulo. Imagina aquelas pessoas, aqueles irmãos que acham que tudo está subsumido no berço e no túmulo. E quando morre um ente querido, um filho, uma filha, quando perde um amor, quando tem perdas, o que consola? Nada consola. A única coisa que pode consolar é a consciência do porquê que aquilo está me acontecendo. Consultem friamente vossas consciências. Sejais honestos com vocês mesmos. Absolutamente verdadeiros. E vocês terão as respostas de tantos males que nós reclamamos e nos queixamos. Pergunteis
à alma e ao coração de cada um de vocês? Em qual parte de vossas vidas, precisamos melhorar? Nós sabemos as nossas inclinações. Nós sabemos as nossas inclinações. Ou é o dinheiro, ou é o sexo, ou é o poder, ou é a glória, ou é a fama. E eu não estou dizendo que ter dinheiro justo e honesto é ruim. É bom, é muito bom. Eu não estou dizendo que encontrar um amor na vida e ter uma vida plena de ordem física com alguém é maravilhoso. É. Eu não estou dizendo que uma pessoa que se destaca, ela possa ter um cargo, ter uma posição. Eu não estou dizendo que isso é ruim. É o excesso, é o erro, é a falha, é o pecado. É quando eu extrapolo, quando eu passo dos limites e eu me encaminho para aquilo que nós devemos fugir sempre, que é a luta das tentações. A oportunidade de um ganho, a oportunidade de uma vantagem ilegal, não legal. Por sinal, me permitam, para dar um pouco de leveza a essas palavras, que eu tenho a honra de estar sendo ouvido com atenção, de me lembrar de uma passagem do Chico Francisco Cândido Xavier, o apóstolo do Espiritismo, esse apóstolo da paz, quando falava sobre tentações. Ele dizia que a tentação, ela é um cachorro louco que corre atrás da gente, brabo, grande, furioso, e a gente corre do cachorro, mas com uma vontade louca para que ele nos pegue. Isso é a tentação. A gente está fugindo do cachorro, mas com uma vontade louca que ele venha nos morder. E nós temos que lutar contra a tentação, com as vantagens imediatas. Porque tudo isso que nós capitularmos, tudo isso que nós deixarmos, nos derrotarmos, tudo isso vai provocar o quê? Vai provocar um resgate, vai provocar um débito. E esse débito tem que ser saldado. Os débitos da terra, a gente salda, a gente prestaciona, a gente acerta com o credor. As dívidas, a gente dá um jeito, ou trabalha mais, enfim, ou gasta menos. Os débitos da terra, a gente dá um jeito. Mas as dívidas do espírito, elas terão de ser pagas, centavo a centavo espiritual. E essa dívida, quem contrai, somos nós, com as nossas atitudes. E essas mesmas atitudes equivocadas, elas podem dar ensejo a um outro tipo de atitude, a atitude correta. Viver de uma forma normal, viver de uma forma espiritual razoavelmente plena. Ah, meus amigos, isto dá uma paz, isto dá uma tranquilidade. É aquilo que nós chamamos de colocar a cabeça no travesseiro e dormir como uma criança. É a paz, é a tranquilidade. Nós nos empolgamos com as coisas da terra, nos empolgamos demais, além da conta. E aí surgem
as ansiedades, as angústias, os cânceres, as doenças, aí surgem os problemas que atingem a mente. Olhai para o mundo. Vocês se deram conta das estatísticas mundiais e no nosso país, do número de suicídios de crianças, 9, 10, 12, adolescentes, 14 anos, um altíssimo índice de suicídios, depressões na meia-idade, dos idosos, toda a gama de doenças psíquicas, pânico. Tudo isto é causado por quê? A perda, aquilo que eu estou falando para vocês, a perda da dimensão espiritual da vida. Nós nos preocupamos com coisas que são importantes. Eu não estou aqui e não cometeria a sandice e a loucura de dizer que vocês deem as costas para o mundo e para a vida que nós temos que viver de compromissos de matéria. Não! Nós temos que cumprir até o último dia a nossa vida, os nossos compromissos, aquilo que depende do nosso trabalho, da nossa ação, da nossa atuação. Mas nós não podemos permitir ser pobres de espírito. Não alimentar e deixar a alma morrer de inanição. Eu me lembro de um episódio acontecido com esse grande Francisco Cândido Xavier, que há teorias que dizem que ele foi Allan Kardec. Ele foi um homem extraordinário. Quem conhece a vida de Chico Xavier, eu falaria aqui dias e dias, semanas, mas há um episódio interessante na vida de Chico Xavier, para que vocês pensem quais são os grandes valores da vida. Um cidadão chegou na sua modesta casa em Uberaba, chegou pela manhã, ele havia perdido um filho num acidente. E este homem, se aproximou de Chico e começou a chorar. Chorou copiosamente, porque ele se recordou, isso é contado por Chico Xavier após, de que ele fora um pai ausente. Ele fora um pai que só se preocupara com as questões de ordem material e simplesmente ignorava esse filho. A vida dele era pecúnia, dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro. Era só isso. O filho se drogou e morreu num acidente. E esse homem procura Chico, e ele, ao ver Chico Xavier, ele abraça e começa a chorar. E chora muito, e chora muito. Não diz uma palavra, seca as lágrimas e vai embora. E Francisco Xavier diz a ele: meu filho, esta casa sempre estará de portas abertas. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá que toca. Pode ser que um dia o teu filho mande notícias. Ele abraça Chico e vai embora. Um carro do ano, maravilhoso, fruto do seu trabalho, fruto da sua atuação, só voltada para a matéria, para os bens. E a empregada, uma trabalhadora da casa, se aproxima de Chico Xavier e diz assim: Chico,
Você conhece esse homem? Ele disse, não, estou conhecendo aqui agora. Por quê? Chico, esse homem é riquíssimo. Esse homem, ele tem fazendas no norte de Minas. Ele deve ter mais de 20 fazendas. Ele é considerado o homem mais rico do estado de Minas Gerais. Ele é tão rico, ele é tão rico, ele é tão rico, que ele não deve saber o que ele tem. E Chico coloca a mão no ombro da trabalhadora da casa e diz assim, minha filha, ele retornará e ele terá um dia notícias do filho dele. O Espírito Emmanuel está me dizendo isto, que ele vai retornar. Mas minha filha, tu não faz ideia, esse homem é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Esse homem é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Este episódio é para que vocês meditem e reflitam sobre quais os verdadeiros valores da vida. Tempos depois, 1 ano e meio depois, este homem, este cidadão, este empresário, este fazendeiro, ele aparece em Uberaba, numa sessão de atendimento de Chico Xavier. Ele aparece. E o filho dele, através do benfeitor, escreve uma carta para o pai. E nesta carta, o filho pede perdão. Ele não culpa o pai, embora o pai soubesse que ele tinha participação na educação do filho. Ele pede perdão e o filho fala situações, fala dos irmãos, fala uma série de situações que o pai identifica que era o filho perfeitamente. Este homem vai embora feliz e leva aquela carta, e uma semana depois Chico Xavier recebe um funcionário do tabelionato, do registro de um tabelionato lá da cidade, em que Chico Xavier foi convocado, porque foi doado para o Chico Xavier uma fazenda no norte de Minas, avaliada a dinheiro de hoje em mais de 20 milhões de reais. Chico Xavier recebeu essa fazenda. Chico Xavier telefona para um amigo e diz assim, amigo, Quincas é o nome do amigo, Quincas, tu pode me levar no tabelionato? Eu recebi assim. Mas Chico, o que tu queres fazer lá? Vamos lá, eu recebi uma fazenda. Chico Xavier chega lá, com um amigo, fala com o tabelião, e ele diz assim, esta fazenda que eu recebi, metade é para uma entidade de caridade espírita, aqui de Pedro Leopoldo, e a outra metade é na cidade vizinha, para uma instituição de crianças cuidadas por freiras católicas. Chico não ficou com absolutamente nada. Os valores dele eram outros. São outros valores. Nós não estamos, tenho certeza, a não ser que tenha algum anjo
escondido aqui no meio de nós, nós não estamos nesse estágio de evolução. Mas nós estamos num estágio de evolução para dar um passo à frente. Chico Xavier, na humildade infinita, ele chegava ao ponto de dizer que às vezes eu sinto que rastejo, mas sempre para frente. Meus amigos, minhas amigas, vamos caminhar, vamos andar sempre para frente, melhorar um pouco, ter esperança, poder compreender que a dor, o sofrimento é evitável. Nós podemos melhorar, nos aperfeiçoar e viver uma vida muito mais plena e feliz nesta vida, ao lado dos nossos afetos. Viver o tempo que nos resta com alegria, com felicidade, com grandeza, com beleza. E tendes a certeza que o nosso último suspiro não será um suspiro de dor, de sofrimento, e sim de felicidade, porque nós vamos reiniciar uma nova vida. O homem é muito pequeno, nós somos muito limitados para entender esta grandeza imensa que é a beleza da vida espiritual, que nós vamos viver, mas dia menos dia, por mais que os séculos andem, nós vamos viver. E se nós tivermos que retornar neste mundo ou em outros mundos mais adiantados, fruto da nossa evolução, vamos viver bem e melhor, agindo bem, e não se acorrentando com os grilhões da maldade, do egoísmo, que só nos atrasam a vida e não nos levam a lugar algum. Meus amigos, eu ia deixar para vocês, ia ler, mas eu prefiro indicar para vocês a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Eu não abordei e vou abordar rapidamente, para não roubar mais tempo de ninguém. Nós conhecemos pessoas, eu tenho vários casos ao longo da minha vida, porque afinal de contas vivi algum tempo, 72 anos. Eu conheci pessoas boas, de vida reta, de vida absolutamente correta, não santos, não santas. Eu não conheci nenhum santo e nenhuma santa, a não ser uma freira, uma freira católica, que um dia bateu no meu escritório e ela dizia assim: o senhor pode ajudar os presos miseráveis do 3º pavilhão do presídio central? Eles não têm nada. Se o senhor tiver uma maçã, um lápis, um caderno, eu aceito. E eu fiquei tive muita simpatia com essa irmã, com essa freira. Ela já faleceu faz muito tempo. Esta foi a única santa que eu conheci. Ela percorria a cidade de Porto Alegre, aquela zona do IAPI,
Jardim Lindóia, distribuindo a hóstia consagrada, o viático, para as pessoas doentes. E um dia ela veio no meu escritório e eu disse assim: irmã, a senhora me dá uma alegria hoje? Ela disse assim: mas o quê? O senhor precisa de alguma coisa? Eu digo: preciso sim. A senhora pode almoçar comigo na casa da minha mãe? Naquela época, a minha mãe hoje tem 98 anos de idade. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Era o dia do aniversário da minha mãe. 88 anos de idade ela fazia. A professora aqui de Guaporé. E eu levei a irmã, ela acedeu, e eu levei ela para almoçar. Era inverno, era o mês de agosto, a minha mãe faz aniversário no dia 6 de agosto. E chegamos lá, uma comida normal, ela cumprimentou a minha mãe, nós íamos fazer um chá da tarde, e a minha mãe é muito católica, enfim, ficou feliz em conhecer a freirinha, que devia ter naquela ocasião uns quase 80 anos de idade. Quase 80 anos de idade. E a minha mãe reparou que ela tinha um casaco de lã, gasto e surrado. E fazia frio. E a minha mãe, com muito jeito, no final do almoço, que eu ia levar a freira para o centro, que ela ia continuar recolhendo donativos, uma coisinha ou outra, uma roupa e tal. A minha mãe foi no armário e levou e trouxe um casaco de lã grosso. E disse assim: irmã, a senhora aceita esse casaco? E ela disse assim: ah, eu aceito. Muito obrigado. Eu aceito. E já vou botar ele. Tirou o casaquinho, botou o casaco mais grosso, que a minha mãe havia presenteado. Ela disse assim: a senhora tem uma sacola? Providenciamos a sacola, entregamos para a freira, e ela disse assim: ah, que bom. Eu agora já sei para quem que eu tenho que dar esse casaco. E eu fiz a pergunta lógica: irmã, quantos casacos a senhora tem? E ela disse assim: eu tenho só um. Mas irmã, a senhora tem que ter 2, 3 casaquinhos. Eu disse: não, eu tenho só um corpo. Eu tenho só um corpo. Não é este grau de santidade que eu estou preconizando para nós. Não é este grau de santidade, de renúncia. Não é isto. O que eu estou conclamando a todos vocês é um passo à frente. Vamos eliminar as dores. Vamos eliminar os sofrimentos. Vamos eliminar os dramas e problemas que todo dia batem à nossa porta, criados quase sempre por nós e a nossa visão quase que exclusiva da matéria. Eu me despeço de vocês lendo partes de um trecho do Espírito Maria Dolores, Cantiga da Esperança, e após encerrarei falando sobre o Anjo da Caridade. A poetisa Maria Dolores, na obra Cantiga da Esperança, ela diz assim: alma querida,
Por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta a maravilha que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. E aqui eu faço um parênteses. Nós, quando perdoamos, nós estamos curando o ódio. Uma das causas de dor e de aflição em nossas vidas é o ódio, é o ressentimento, é a mágoa. Porque aquele que nos fez um mal, ele vai fazer mal para nós, vai fazer mal para um outro, vai fazer mal para 30 pessoas. O perdão que Jesus nos deixou, perdoar 70 vezes 7, é para nós, não é para o outro. Quando nós perdoamos, nós estamos limpando a nossa alma, o nosso coração. Nós não estamos sendo bonzinhos para com o outro. O mal cessa a partir dali. Quando nós perdoamos, nós curamos o ódio, a mágoa e o ressentimento que habita em nós. Fecha o parênteses. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho, onde não passas coração, e segue sem parar, amando, restaurando e redimindo. E ela finaliza dizendo o seguinte: enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Nós temos que entender o porquê da dor em nossas vidas. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás. Vou repetir o último verso. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Ele nos espera. E Ele espera a todos. Por maior que sejam os nossos equívocos. Porque o Espírito Humberto de Campos, na obra magistral Justiça Divina, ele nos deixou, para mim, o milagre, o ato mais grandioso de Cristo antes de expirar na terra. Naquele momento, depois de sofrer aquela tortura horrenda e infame na cruz da vergonha, naquela hora, o amor dele era tão infinito que aquele que o traiu, que aquele que o machucou, que aquele que o vendeu, Cristo espiritualmente chama um anjo. E esse anjo se aproxima espiritualmente naquela hora em que alguns viam com os olhos da matéria, mas o mundo espiritual, Jesus e o anjo, viam com os olhos do Espírito. E isso é narrado pelo Espírito Humberto de Campos. Naquele momento, o anjo coloca o ouvido próximo dos lábios de Jesus
que num fiapo de voz disse ao anjo: vai rápido, socorre Judas, ele acaba de se suicidar. E o anjo saiu rápido. Meus amigos, minhas amigas, era o anjo da caridade. Era o anjo da caridade. Que este anjo sempre esteja próximo de nós. Que este anjo nunca se afaste de nós. Que este anjo possa orientar a nossa vida. E, encerrando agora, eu gostaria de deixar para vocês um roteiro infalível. Um roteiro que a vida de todos vocês, ela será uma chuva de bênçãos e de felicidades. Esse roteiro foi deixado por uma senhora de grande beleza moral, que morou no estado de Minas Gerais, o espírito Meimei. Ela diz o seguinte, pela psicografia de Chico Xavier: vale para todos nós. Ampara, alivia, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa. E toda vez que nós auxiliamos, o anjo da caridade, ele está orando por cada um de vocês, muito próximo ao lado do coração de vocês. Vocês são amados por Deus. Vamos viver com alegria, com felicidade e até um dia em que todos nós vamos nos encontrar na eternidade. Muito obrigado.